Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Scalecast, o seu podcast sobre vendas. E hoje a gente tem um convidado especial, o mago do tráfego. Como é que você vai fazer a magia para trazer mais clientes? É isso aí. Obrigado aí pelo convite, André. Foi um belo de um convite estar aqui, fiquei bem surpreso de ter sido chamado. Meu nome é Renan, já trabalhei com mais de 50 empresas aí ao redor do Brasil, só com tráfego pago, já gerenciei mais de 730 mil reais aí só em anúncio, então é isso aí. E no podcast de hoje, nesse episódio do Scalecast, você vai aprender de como você pode fazer para gerar uma máquina de leads para o teu negócio, mesmo você não tendo investido nenhum real em tráfego pago ou que você já esteja investindo, como você pode performar ainda mais a tua geração de leads para você vender mais todos os dias. Para começar esse bate-papo, Renan, me fala aí o que é tráfego pago. Desmistifica isso daí pro nosso público aí. Então bora lá. Acho que a melhor analogia que eu tenho para explicar para qualquer pessoa o que é isso é pensando num centro comercial. Então vamos supor, no caso da gente aqui em Natal, o Alecrim. Então todo mundo sabe o que é o Alecrim, todo mundo conhece. Então pense o seguinte, por que um aluguel lá no Alecrim é caro? Porque tem muita gente passando em frente. Exatamente. Olha aí. Então, você para e pensa. Acertei na primeira. Exatamente Massa. isso. Então a gente pega um lugar aí aleatório que não passa ninguém e aí ele vai lá e cobra um valor você do ponto comercial. Entendi. Ele com certeza vai ser mais barato do que lá no Alecrim. Por quê? Você já respondeu. Porque lá passa muita gente. E a gente dá esse nome a essa quantidade de pessoas, a esse fluxo de coisas, pessoas, de tráfego. Então, se é um fluxo de carros, é um tráfego de carros. Se é um fluxo de pessoas, é um tráfego de pessoas. Se é pessoas no online, a gente chama isso de tráfego pago, né? Então, eu estou pagando para que alguém acesse ou estou pagando para que haja um fluxo para um site, para uma página de vendas, um checkout, seja o que a gente vai fazendo naquele momento. Aí, maravilha. Show? Então já começamos aqui quebrando os mitos do que é tráfego pago de forma bem prática. Exatamente. E pra gente direcionar aqui, Renan, me fala aí como é que tu começou a tua história, como é que você se enveredou, né, para esse segmento aí, fala aí tua idade, Bora quantos lá. anos você tem. Eu tenho 22 anos, sou um menininho aí, por assim dizer. Chega na lei. E aí a minha história nessa ideia, né, começou há uns 6 anos atrás, quando eu era, talvez aí no ensino médio, tinha uma palavra que eu amava essa palavra, que era escala. Escala? Ó! Exato. Sério? Olha aí, ó. Scalecast, isso. Então, quando eu tinha ali seus 16, 17 anos, eu ficava pensando, escala, como é que eu consigo escala? E aí, enfim, internet, a gente busca... Mas essa escala que você buscava era para você, como profissional, ou já para ajudar tipo de cliente? Eu acredito não, para você. Naquela época, pra ser bem sincero, eu não sabia muito bem ainda se era pra mim ou se era pros outros. Ah, legal. Mas eu gostava da ideia de alcançar milhares, milhões. Legal. Então, isso é uma coisa que eu já tinha desde de muito tempo. E aí, enfim, segue o baile, segue o jogo. Uhum. E aí o tempo foi passando, internet e tudo mais, e aí eu conheci tráfego pago. E aí na época a gente tem que falar o primeiro do tráfego pago, né? Mas do orgânico, que na época era fácil, mais fácil que hoje. E aí uma hora você chega no pago. Quem foi tua influência ali inicial? Já vamos começar a dividir opiniões aí. Não, pô, mas é a sua, pô. Vamos lá, naquela época, Ryan Santos. Ryan Santos. Então, estudei algumas coisas com ele na época. Aham. E aí já começa a dividir. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Faz parte do E é processo. E enfim, e aí um belo dia chegou no pago. E aí quando chegou no pago, eu falei assim, achei, é aqui onde eu consigo gerar escala pra mim e pros outros, e até gerar coisas que eu nem imaginava que era tão, vou dizer, não é bem fácil, mas era mais fácil do que com os meios tradicionais. Então, na época eu não enveredei muito pelo tráfego, então eu era vestibulando de medicina, então eu estudava full time o tempo todo. Tem uma galera que não vai me deixar mentir, enfim. Bastidores, exato. E enfim, aí eu continuei estudando, porque aquele era o meu sonho naquela época. E aí, estudei e eu nunca consegui, cara. Eu cheguei próximo, então, enfim,
Não vou entrar em detalhes técnicos. Cheguei próximo, mas eu nunca consegui. E até que um ponto eu falei assim, não, mano, eu vou largar isso aí, e aí eu vou correr atrás do que eu pensava com 16, 17 anos, que era escala. Legal. E aí de uns 2 anos pra cá, comecei a fazer a brincadeira rodar, né? Então foi aí onde eu realmente comecei a prestar serviço de tráfego pago, a estudar com mais seriedade, Legal. e a chegar no nível aí que tá bacana, que mais dá pra Legal. melhorar. Falando no Renan, ele é um cara que a gente conheceu um tempo atrás, até o meu sócio, né, que é o Vanderlei. Essa história é maravilhosa. Ele diz assim, que Renan era um assaltante, né? Como é que é? Um psicopata. Um psicopata, conhecemos um psicopata. A gente tava almoçando, cara. E aí a gente tinha acabado de começar o negócio, né, da gente, a nossa empresa Caralho. focada em vendas, né, de SaaS, né, software como serviço. E aí a gente tá almoçando e quem fazia o tráfego pago era eu, da empresa. Então eu já tava tendo alguns resultados, tendo alguns leads, e eu tava muito entusiasmado, porque eu tava estudando bastante na época, né? E tava dizendo, pô, Vanderlei, a gente já tá conseguindo X leads aqui, já tá vindo muita gente. Bastidor, hein? Se brincar naquela época, tu sabia mais tráfego do que eu. Ah, eu acredito que sim. É verdade. Aí, pá, esse homem tava numa mesa do lado e fez assim, pô, vocês entendem de tráfego pago? Aí o Vanderlei tomou um susto, dizendo, esse cara quer me roubar? Aí, a gente tá falando sobre isso. Aí ele perguntou, você tá estudando o quê? Na época você tá estudando Sobral, não é isso? Eu acredito. Não, na época não. Não sei o que tu tava estudando. A gente falou sobre quem tava estudando o quê. Falamos ali sobre um pouco do nível, né, de cada um. E a gente convidou o Renan, pô, vai lá na empresa pra gente bater um papo. Na empresa, ó, que a gente tinha... A história da gente é bem, bem desafiadora, que a gente fala até que vai escrever um livro depois, da mochila pro Arena, né? Eu compro. Da mochila ao Arena. Então, aí a gente convidou o Renan foi lá, bateu um papo com a gente, e a gente disse, pô, vamos pilotar junto, e o Renan começou a desenvolver tráfego pra gente, estudar, e a gente começou a ter aquela célula ali de geração de leads, né, para nosso negócio. Então, foi massa. Você vai contar um pouquinho de como foi também a tua mudança, né, para uma empresa maior, né, do mercado. Sim, perfeito. Você foi, desenvolveu. Já entrando nesse ponto, como é que foi? Você iniciou, aí fez ali um pouco de tráfego com a gente, ficou um certo tempo, né, e depois foi para uma empresa para poder gerenciar um valores mais altos. Exato. Né? Como foi? Vamos lá. Nessa época aí, eu tinha uns 8 clientes na época, então eu atendia 8 empresas aqui no Rio Grande do Norte. Qual era o nicho mais que você atendia? Negócio Não, local? é mais essa ideia de negócio local, né? Uhum. Mas já cheguei a trabalhar com e-commerce também. Uhum. Então, o bacana é que eu entendo um pouco dos vários nichos que tem, só não entendo muito de nicho black, então tem que ser... Tem que ser... Explica aí o que é nicho black, porque às vezes a Tá. turma não conhece o que é o Vamos termo. lá. Imagina que você vende um certo produto, e esse produto ele pode ser vendido e comercializado na rua. Então a gente chama isso de nicho white, ou branco, né? Por assim dizer, que é um nicho bacana, legal. Agora imagina que você vende uma coisa que não é tão bacana assim, que não deveria estar sendo vendida na rua. Então a gente vai chamar isso aí de nicho black. Então, pode falar aqui, de fato? Pode falar pro pessoal bom. entender, conhecer, pô. Então vamos lá, o nicho black é como se você fosse vender pílula tipo azulzinha, só que de Sim. outros meios. Pra melhorar a performance, do garoto. Exatamente, do garotão. Enfim, então, além desses, tem outros... E esses nichos aí, eles costumam ter muito bloqueio, né? Sim, a gente comenta um pouco sobre isso depois. Certo, perfeito. Mas, enfim, são nichos que eles são um pouco mais difíceis de você estar anunciando com tráfego pago em certas redes. Então, em algumas redes é extremamente fácil e elas querem que você anuncie esse tipo de coisa. Por exemplo, você tá naquele site adulto, mais 18, e aí ele tá vendendo lá uma pílula que faz uma certa coisa. O site quer que você venda aquilo por lá, porque faz sentido. E o ambiente ali é muito propício, né? Exatamente. Então, enfim. Então dá pra se comprar anúncios online ali. Mas enfim, esse não é o ponto. Então, esse é o nicho que a gente chama de nicho black, tá? Sim. Então, Aí você tava no negócio local, enfim, nichos white, show de bola. perfeito. Então, na época a gente tava estruturando um lançamento, e aí a gente tava estruturando, pensamos uma série de coisas, narrativa e tudo mais, construção de criativo, planejamento de tráfego, tava tudo feito. A gente tava executando tudo isso e chegou uma oportunidade de trabalhar numa agência de São Paulo
Na época eles tinham mais de 80 clientes. Legal. E aí o cara viu uma faíscazinha ali que eu tinha sangue no olho pra trabalhar. E ele falou assim, e aí, quer? Vai? E aí, o que é que tu fez? Aí eu fui. E como foi? E aí eu tinha 8 clientes naquela época. E eu falei assim, eu preciso dizer não aos 8. Eu era um deles, tá? Pra poder dizer sim a Mas eu um... disse. Vai e depois volta. Exato. Enfim. Aprenda tudo e volta pra cá pra executar aqui. E aí foi. E a gente tive que dar não aos 8 clientes em uma semana. Foi uma decisão chata, né? Enfim, devolve grana de um, devolve grana de outro e tudo mais. E eu fui. Cheguei lá na agência, entrei com mais 2 pessoas pra trabalhar. E aí, com 2 semanas, eu fazia o que ninguém na época fazia. Eu já tinha responsabilidade que só eu, dos iniciantes, tinha, né? Uhum. E aí, enfim, em um mês já tinha algumas contas bacanas, até que no final de 3 meses a gente tava gerenciando 180 mil reais por mês. Dava uma média de 6 mil reais por dia. Então, É uma responsabilidade muito alta, né, cara? Né, demais. Então, só nessa brincadeirinha aí, a gente tinha empresa lá que eu cuidava na época que investia desde 1.000 reais por mês a 50 mil reais por mês. Sensacional. Então, Isso é só pra gente entender, pessoal, o quanto o mercado, né, tá agressivo em investimentos em mídias pagas, né, no e pra ser tráfego digital. sincero, boa parte deles eram pequenos. Tá vendo aí? Porque eu já vi coisa por aí mais monstruosa do que o que eu vi por lá. Mas a gente comenta Perfeito. depois sobre isso aí. Isso. Então, enfim. Então, naquela época ali, eu gerenciei uns 450 mil ali na época, em 3 meses. Então, foi uma bela de uma verba. E- Sensacional. E aí, enfim, pedi demissão na época da agência, depois de 3 meses, e fui voltar para o meu, né? Isso. E aí, fui engarear os clientes e tudo mais. E hoje estamos aí, já gerenciei mais de tráfego para mais de 50 empresas ao redor do Brasil. Mais de 730 mil reais gerenciado aí. E é isso. E aí, sensacional, Sou eu. Renan. Vamos contar agora aqui vamos construir, né, uma escada, né, de desenvolvimento Perfeito. do zero, né? Quem nunca investiu R$1 em tráfego, como eu começo, Maravilha. certo? Depois a gente fala quem já faz Ótimo. isso e como ter melhor performance, e o cara que já tá tendo performance já vai focar em escala. Pô, esse Gosto. cara realmente agora é um momento de escala, né? Então tem sempre esses 3 níveis, né? Perfeito. O cara que ele tá zerado, e o que ele fizer já tem retorno de 100%. Sim, sim. E acontece? Porque do zero você ter um cliente no outro dia é 100% de resultado. Fato. O do meio, que já está tendo um certo resultado ali, está em momento de performance, e o que já está em performance e precisa escalar. Perfeito. Tá? Então, imagina aí um empreendedor, Renan, que está do zero, está vendo todo mundo falando sobre isso, sobre tráfego, sobre mídia paga, e o cara está com medo de tomar uma decisão de iniciar, ou está sem alguma assessoria, está sem alguém que realmente chegue perto dele e diga, pô, cara, isso aqui é o melhor caminho. O que é que esse cara tem que fazer? O que é que esse empreendedor Perfeito. tem que fazer? Vamos lá começar por esse nível 0 aí. Não vou nem chamar ele de nível 1 ainda. Isso. Então, a primeira coisa que eu já queria comentar, que eu adorei que você tocou nesse ponto, que é o medo. Isso é muito comum. Muito, muito, porque a gente tá mexendo numa área que é a área financeira da empresa, né? Não só no sentido de auxiliar na venda, o que entra caixa, mas também pagar publicidade. Pagar publicidade é sair caixa, perder caixa, né? Então, a primeira coisa, você deveria parar de ter medo, porque o teu concorrente, ele já perdeu esse medo e ele tá investindo, como eu falei aqui, 5, 10, 50, 100, 250 mil reais por mês para fazer aquisição de novos clientes o tempo todo, e você ainda tá, poxa, chorando porque você investiu 6 reais em um dia e você não teve resultado. Fato. Então, a primeira coisa, você tem que parar de ter medo e você tem que entender qual é o caminho. E a gente vai mostrar aqui pra você parte Show. desse caminho, tá? Exatamente é isso. Então, a primeira coisa, vai estudar. Mas se o cara não quer executar, Perfeito. Ele tem que estudar não pra executar, mas pra ele entender o básico e o Top. extremamente necessário do que alguém está executando pra ele. sensacional. Isso é Perfeito. muito importante, para ele ter a consciência. Exato. Não é pra ele abrir campanha, subir campanha, fazer campanha. Não é para ele operacionar, no caso. Não, nem um pouco. Entendi. Mas é para que ele possa olhar e falar assim, deu lucro, não deu lucro, ou pelo menos aonde eu poderia mexer um pouco para ter um resultado um pouco melhor.
pegando um gancho nesse ponto, o cara tá começando a estudar, show. Quais são os indicadores que ele tem que olhar? A gente pode falar da forma técnica e depois você diz o que é cada nomenclatura dessa. Já sei onde que você quer chegar. Trabalhar. Eu ia falar disso um pouco mais depois, mas tranquilo. Mas pode falar do início, porque é esses termos. Essencial, né? É essencial, e às vezes o cliente, ele não pode, ele pode tá contando duas mentiras para ele, né? Uma é que ele não precisa, e a outra que ele já sabe daquilo, mas não sabe realmente. Fato. Entendeu? Então, quais são esses termos que ele tem que olhar? Os Vamos indicadores, lá. no caso. Antes da gente entrar nos indicadores, eu queria só comentar uma questão Sim, histórica, por que é o favor. quê? Há 30, 40, 50, 60 anos atrás, como é que era a publicidade? Você Certo. comprava um jornal, você comprava talvez um outdoor aí, você é acostumado, você sabe o que é um outdoor, ele vai estar na tua rua. Certo. Você comprava uma fachada de prédio, ou em alguns casos lá no meu bairro, antigamente, você pintava um muro. Ah, fiz isso demais, pô, na Exato. época que eu tinha pizzaria, pô. Pagava, comprava os muros do povo lá. Sem conto no Quanto é que é pra muro. eu botar aqui minha marca aqui? Aí o cara dizia assim, é 50. Amanhã o pintor tá aí. Aí Exato. ele botava lá. E tinha o call to action, né? Diz que delivery, né? Exato. 4002-8922. Enfim. Exatamente. Então, essa é a publicidade tradicional. Então, o que é bom e o que é ruim? É bom que você tá lá, tá sendo visto. O que é ruim? Você não sabe a métrica daquilo ali, tá? Sim. Então, não tem como você mensurar de que o muro trouxe 50 clientes para a tua pizzaria, como é o teu caso. Não tem como você mensurar que um outdoor trouxe 6 mil clientes para o teu negócio. Não tem como. Isso é um fato. Publicidade de hoje em dia. Se você gastar R$1, você sabe quem viu, quem não viu, quem deixou de clicar, quem clicou, você sabe tudo. E aí... Você consegue medir tudo. Exato. Tudo. Tudo. Aí tá danado. Tudo e mais Olha um que pouco. massa. Então, pra quem gosta de controle É o ideal. de métricas, pô, então é isso daí é o... E se você não gosta, a gente vai mostrar aqui pra você qual é a métrica essencial que você tem que acompanhar. E se você não sabe essa métrica, você não deveria estar investindo em tráfego pago. E a real é essa. Então diz logo, pô, cara. Tô Vou morrendo mostrar. de ansiedade aqui já. Tá. Essa métrica chama-se CAC. CAC. Custo de aquisição de cliente. CAC, tá? Então, basicamente é o seguinte. A gente gastava antigamente R$50 para pintar um muro. Se a gente trouxesse uma pessoa para dentro da nossa empresa, quanto seria o CAC? O custo de aquisição de um cliente? R$50. R$50. Então eu paguei R$50 para vender uma pizza. Vale a pena? Depende. Depende da pizza. Se for uma pizza que eu conheço ali de 30 conto, não vale. Depende da recorrência da pizza. Também. Se comprar toda semana, talvez. Isso. Perfeito. Se o cara comprar uma pizza por semana, vai dar R$200 por mês. 200 vezes 12, se o cara sempre tiver o cliente 1 ano, vai dar quanto? 212 dá 2.400. 2.400. Então, eu tive um CAC de 50 sobre um LTV de 2.400. Ele já avançou aí, já botou a carroça na frente dos bois, mas beleza, segue o baile. Vai lá. Então, hoje em dia a gente gasta 100, 500 reais num dia para trazer novos clientes para o negócio e eu preciso entender quanto desse investimento está sendo transformado em novos clientes. Certo. Que isso a gente chama de CAC. Então, se você colocou R$6 e você esperava vender 30 hambúrgueres, por exemplo, é porque talvez você não entendeu o teu CAC. Fato. Entendi. Na hora que você entendeu o seu CAC, aí a gente começa a falar de escala, que é o método aqui do Scale Cash. Isso. Então, só para fechar aqui, CAC, custo de aquisição de cliente, é quanto eu pago em publicidade para fechar um novo cliente. Ah, Renan, qual o valor médio? Depende do teu negócio. Depende do nicho, depende do ticket. Fato. Só para vocês terem ideia. Já trabalhei para delivery, que o CAC dele, né, era R$1,50. Qual o produto? No geral era pizza, né? Pizza. Mas vendia pizza, hambúrguer, enfim. Então, ele gastava R$1,50 em publicidade. Aquisição de novo? Não necessariamente. Podia ser até o mesmo recorrente, né? podia Sendo impactado novamente. Perfeito. Entendi. Então, ele gastava R$1,50 para vender um ticket médio de 45. Porra, só fazer a soma, é lógica, né? Faça a soma. O número. Exato. Então, a gente investia com ele, acho que R$50 por dia. Ele começou a entender qual era a mágica, ele entendeu o CAC, e aí ele falou assim, poxa, agora eu posso escalar. Entendi. E aí ele foi para 60, 70, 80, 100, e aí ele parou de escalar por questões logísticas e não por questão de publicidade. Então, o tráfego em si, ele deu muito certo, Fato.
deu resultado para o cliente, mas ele parou para reestruturar para ele negócio poder dele. receber novamente essa demanda, né? Então tu já está no momento de escala aí ele, não é isso? Mais ou menos ou não? Ou ele está na performance? Ele tá na performance. Está na performance, está no segundo nível. Inclusive aqui tem até uma coisa que eu queria desmistificar sobre isso. Tá. Todo mundo acha que toda empresa escala, isso é uma mentira. Uhum. Então, algumas empresas escalam de forma absurda e elas Top. dominam o Brasil, E isso que o Renan disse dói, tá, pessoal? infelizmente. Dói, porque assim, o empreendedor ele tem que ter essa consciência, tá? Na tomada de decisão de como começar o negócio dele e para onde vai o negócio dele. Sim. Né? Quando, isso me faz lembrar, tá, Renan? Quando eu fui iniciar o nosso negócio, né? Os novos negócios a partir de 2020, da pandemia, 2020 foi uma virada de chave muito grande para mim, como empreendedor. E eu conheci a história todinha. 80%, 80 não, pô, 100, 1000% de tudo que eu fazia era físico. Eu não fazia nada digital. Quando veio 2020, não foi uma ondinha que a turma fica tirando onda, né? Ah, cara, não, você tá nessa onda de digital agora só quer saber de fazer coisa digital. Não é questão de onda digital, pessoal. É questão de posicionamento. E é o novo mundo, né? Exato. Quando eu fechei minha visão, abri, na verdade, minha visão, disse assim, cara, para onde eu vou? Daqui a 10 anos, qual o negócio, qual é o nicho que eu quero estar? Onde eu quero me posicionar? Perfeito. E quando eu olhei, eu pensei só nessa palavra aqui. Scale. Escala. Porra, para onde eu vou? Isso escala? Escala. Então segue o baile, vamos junto. Eu vou ter poucas pessoas, preciso de poucas pessoas para operar e eu consigo escalar isso aqui. Perfeito. Consigo ganhar dinheiro dormindo. É verdade. Pô. Entendeu? Deixando vendas no automático. Consigo estar com um brand, tá com um posicionamento legal no automático. Então eu escalo isso daqui. Perfeito. E aí vem o desafio do físico. Pô, cara, como é que eu escalo um físico? Então, o empreendedor ele tem que olhar. Por exemplo, o segmento de alimentação, eu até dei uma consultoria uma vez para um cliente e disse isso para ele. Ele disse, não, André, eu só tenho uma operação. A operação é grande, a gente já está muito bem posicionado aqui em Natal, a gente tem um lugar físico e tal. Eu disse assim, por que você não monta 5 dark kitchens? Ótimo. Aí você escala. Agora, se você quer montar 5 da sua, cara, dor de cabeça que você tem. Mas uma dark kitchen, você com 3 pessoas, você toca. Perfeito. Aí eu você conheço a operação aqui desse jeito. Aí você coloca, aqui tem Natal, várias, Sim. né? Inclusive um dos melhores restaurantes de Natal aqui, eles utilizam isso. Pouca gente sabe que eles têm dark kitchens espalhadas pelo ponto estratégico da cidade. Então isso Bastidor, vou perguntar aqui. isso é um modelo americano que foi para São Paulo e que está em muitos estados aqui dentro do Brasil. E fatura alto, né? E fatura alto. Aí o empreendedor ele se trava na escala, porque ele quer escalar o negócio dele, mas ele tem que ter outros meios de fazer essa escala, Perfeito. de seguir. Mas tem segmentos que não conseguem escala, Fato. porque o investimento é brutal. Como assim, investimento brutal? Porque o cara vai olhar assim, bicho, para eu ter 10 disso daqui, em 10 estados, Ah, entendi o que você quer pô, onde você quer bicho, chegar. isso aqui é um risco muito alto, para um investimento muito alto para eu poder. Eu não posso errar. Sim, entendi. Não posso errar. Ele não abre essa margem ali naquele momento. Não Perfeito. é um negócio que a gente diz assim, não, desfaz isso aqui e vamos começar do zero. Meu irmão, quando o cara diz Vai lá, isso, fecha lá 10 lojas em o 10 rombo estados é grande, diferentes. isso é extraordinário. Pode continuar. por favor. Só fechando a ideia do CAC, né? Sim. Que a gente já entendeu o custo de aquisição de cliente. E existe uma outra métrica, que são as métricas que se você é empresário, empreendedor, e você ainda não entendeu, dá um passinho atrás, entende, depois você continua andando. O que vem antes do CAC? Na verdade é o que vem depois. Depois? Depois, tá? Beleza, você entendeu o seu CAC. Agora o que você precisa entender é LTV. LTV. Lifetime Value, do inglês e do português é o quanto de dinheiro o teu cliente deixa no teu bolso enquanto empresário ao longo da vida dele. Que foi por isso que André falou assim, uma pizza por semana durante 12 meses. Então ele fez o cálculo que eu, por exemplo, que estava comprando a pizza do André, iria colocar no bolso dele em 12 meses. Então, você precisa entender qual é a recorrência do teu negócio.
Porque E se tem ou não tem recorrência. também. Se não tiver recorrência, é o valor final e acabou. Se tiver recorrência, vê ali mais ou menos quanto tempo ele fica contigo até ele largar a tua empresa e não precisar mais de você. Isso é, se não for um caso de dependência Exato. de que ele precisa de você. Exatamente. Enfim. Eu trabalhei, pô, numa empresa, né? Fui empreendedor individual, no caso, de uma empresa de marketing multinível. Acredito que foi a minha melhor escola de vendas que eu tive. Que marketing multinível é faca na caveira, meu irmão. É. E assim, a turma investia muito em desenvolvimento, em vendas e tudo mais. E lá a gente vendia um produto que era venda única. Aí você se pergunta, pô, como é que escala esse produto? Porque nasce mais gente. E a entrega tem que ser muito boa, viu? E aí, como era um produto único, pra você ter ideia, o produto era aqueles colchões terapêuticos. Aquele que fica vibrando, né? Vibrando. Eu sei qual é. Aí tem várias energias, um produto top. Sensacional. Sensacional. Eu uso. Muitos amigos meus usam, eu consegui vender para eles, enfim, né? E assim, qual é a promessa desse produto? Melhora de sono, tipo isso? Isso, também. Mas melhora sono, tem energias da terra, do sol, enfim, que a gente precisa para um melhor funcionamento do metabolismo e assim por diante. E a gente fazia uma venda bem técnica, explicava, estudava saúde pra caramba sobre isso. Mas quando a gente vendia para o cliente, a gente vendia um produto que no Inmetro, na época, ele dava 15 anos de garantia, man. Só isso? De garantia do Inmetro. Aí você pega um produto que dá 15 anos de garantia, o Inmetro ele só consegue liberar o selo de 15 anos... Depois de 15 anos? Não, quando esse produto ele pode ser usado até 2 vezes o valor da garantia dele. Então era um produto de 30 anos. Não vai vender de novo nunca. Quando é que você vai vender de novo para esse cliente? Nunca. Só se queimar o colchão, acontecer alguma mas coisa. era muito vendável, man. Porque a gente pegava isso e pegava um produto, vamos dizer, o ticket médio lá, 10 mil. Era 10 mil reais o colchão. 10 mil. Aí você perguntava assim, qual a sua idade? Aí o cara dizia, sempre era casal, mais ou menos, o ICP lá, né? O perfil 35 anos. O perfil do publicado, 35 anos. Quantos colchão tu comprou na tua vida? Uns 5, 6. Tipo Pronto. isso. Qual o valor? Aí o cara ia dizer, 2, 3 mil conto. pronto, faça a conta. Entendi. Aí daqui a 10 anos você vai comprar mais quantos? Aí você vai dormir no ácaro, em algo que é de algodão, causando desconforto, não tem autoventilação. Aí você vai comprar um negócio que você vai fazer uma compra única. Nunca mais vai se preocupar com colchão. Até os 65 anos. Aí o cara dizia o quê? Pô, isso aqui D2. isso é investimento de longo prazo. E a gente vendia. Mas aí a gente se perguntava, pô, eu vendi para aquele cliente, eu não tinha mais nada para vender para ele. Aí a empresa começou a identificar isso e começou a fazer vários acessórios, como água magnetizada, palmilhas para os pés, entendeu? Encosto de banco. Ele começou a fazer vários produtos para a gente poder fazer cross-sell. Vender também produtos que podem agregar para o cliente, né? E pedi pra você explicar o que é cross-sell, mas já explicou isso. Isso, cross-sell é você vender um combo pro cara, é algo que vai ajudar ele naquele produto que ele comprou, que vai agregar para ele também. Pô, eu queria estar com essa tecnologia o dia todinho. O cara dizia, a gente vendia muito isso, né, essa ideia. Comprou uma palmilha sensacional que tinha lá, você botava no seu sapato e todo dia você estava sentindo aquela energia ali, você era conectado com a magnetoterapia, que era chamado lá na época, né? É um negócio muito bom. É pra estudar, Gostei. Eu fiquei 1 ano, mas foi escola, viu, bicho? Foi escola. Beleza? Voltando, Renan, para essa parte do cliente que tá nesse nível ali já de performance. Tá. Já terminou a parte do LTV, falta o que aqui? Sim, pronto. Ele entendeu o que é aquele LTV, agora é realmente investimento. É ele entender que ele precisa fazer um investimento e que em talvez 1 mês, 2 meses não vai dar resultado. Ele tem que entender isso. Uma curva de aprendizado ali, sim, né? E ajuste. Então, eu tenho um caso que eu subi a primeira campanha do cara e o cara tá com a mesma campanha até hoje porque deu super certo. Mas eu tenho um caso que a gente já vai na 15ª, 16ª, 18ª campanha e ainda não trouxe resultado pro cara. E é aí onde a gente precisa ajustar os parafusos,
e entender onde está o gargalo, onde está o processo, enfim. Então, no início, é ele começar a investir, entender mais ou menos onde é que está o gargalo dele, para que ele comece a ter performance. E aí agora a gente fala do que já tem performance. Aí desse cara que tem performance, vamos imaginar ele no seguinte cenário, tá, Renan? Certo. Imagina que esse cara, ele já está rodando campanha. Show. Ele já tem uma certa consciência. Ótimo. Ele já passou aqui, ele sabe que é CAC, sabe que é LTV, e ele está investindo, mas não está tendo resultado. O que é que esse cara tem que fazer? Pronto. Aí é dados. Dados, números. Então, novamente, publicidade tradicional, você não tinha número. Aqui a gente tem. Então, na hora que a gente começa a trilhar os dados da jornada do cliente, a gente começa a entender onde é que está o problema. Por exemplo, vamos criar uma situação hipotética aqui. Vamos lá. Já que a gente vai falar de funil, vamos criar um funil aqui. Aí sim, hein? O clássico. Aí sim. Vamos supor, 100 pessoas entram no funil, então chegam no WhatsApp de alguém, das 100... Vamos lá, um passo antes, Renan. Você, foi muito avançado, você né? subiu a campanha. Aí vamos lá. Eu sou segmento de serviço, tá? Certo. Imagina que contabilidade pode fazer tráfego. pode. Imagina que eu sou uma contabilidade, Perfeito. tá? E na minha região eu quero angariar mais clientes interessados. Show. Aí eu faço uma copy, né, bem estruturada, um vídeo, não a VSL, um vídeo de vendas ali, chamando o cara com o objetivo de tráfego para ele conversar comigo no WhatsApp. Basicão. O basicão. Show. Aí eu gasto um valor lá para isso. Pô, R$1.000. R$1.000. Pronto. Por mês, no Por caso? mês, Por isso. mês, beleza. Aí chega no funil. Aí eu começo a metrificar meu funil, Perfeito. não é isso? Então vamos começar do anúncio. Do anúncio. Perfeito. Isso. O cara fez um anúncio. Existe uma métricazinha que a gente chama de CTR. Precisa aprender? Não. Só quero que você entenda que é quantas pessoas clicaram no teu anúncio. Mais nada. CTR é isso. Uhum. Então, CTR tava horrível. Vamos supor, horrível. Tava menos de 1%. Tava 0,1%. Então eu sei que essa é uma taxa ruim. 0,1% de um anúncio, pelo amor de Deus, você tá perdendo dinheiro. Então, onde é que tá o primeiro gargalo? Anúncio. Anúncio. Aí vamos supor, ele melhorou o CTR dele. Foi para 3%. CTR massa. Vamos supor aqui, 3%. Ele avançou. Na hora que ele sai da... Ele já fez o primeiro ajuste fino, né, na Exatamente. máquina. Primeiro. Uhum. Então ele foi lá, mudou o anúncio e foi para 3%. Aí depois disso o cara caiu no WhatsApp dele. E aí, na hora que caiu, ele começou a ver que a pessoa tava tava chegando lá e não tava buscando o serviço que ele vende de contabilidade. Onde é que tá o problema ainda? No anúncio. No anúncio. Porque ele tá anunciando uma coisa errada. Talvez ele esteja até fazendo uma propaganda enganosa dele mesmo. Enfim, ele anunciando uma coisa que ele não vende ou anunciando errado aquilo que ele vende. E pra pessoa errada, às vezes. Também. Então, segundo gargalo que a gente já colocou aqui, ainda é o anúncio. Ainda é o anúncio. Ele continua trazendo pessoas ruins, desqualificadas para ele, o que é super comum. Enfim. Então, ele foi lá e fez o segundo ajuste. No anúncio também. CTR continuou ali, bacana, e agora chegou uma pessoa mais qualificada. E aí, vamos pro terceiro gargalo. O vendedor dele era ruim. Que também é super comum. Mas aí a gente vai pra cabeça do funil. Pro topo do funil primeiro. Aí, então, chegou 100. A gente ajustou isso. Certo? Show de bola. Ajustamos isso, o anúncio, a copy, o vídeo de vendas lá, a promessa, Show. beleza. Aí começou a cair. Aí caiu 100 pessoas no pipeline dele, no funil dele ali. WhatsApp. Na boca do funil ali. 100. Aí 3 pessoas por dia. 3 pessoas o quê? Por dia. Por dia. Pronto. É o primeiro dado aí, não é isso? É o primeiro dado. Então, 100. Aí vamos lá. Vamos, taxazinha de reunião aqui. Certo. Coloca aí 40%. Tá muito generoso, né? Não, mas coloca 40%. Vamos lá. 40 reuniões agendadas no mês. Certo. Isso aqui dá 60% de perda. Isso. Ok. 60% de perda aí, ó. Então, de 100, eu só consegui marcar 40. Perfeito. De 40, ainda vem mais uma coisa. Claro, que é o fechamento. 20 é que realmente... Você tá muito generoso, viu, André? Não, hoje. 20 é que... Quer uma proposta? Não, 20 é que foram pra empresa. Escutar. Perfeito, perfeito. Escutar. 20 estão na empresa escutando. Isso. E das 20... 10 pediram uma proposta. Ai,
10 propostas. E de 10, quantos fechou? Um. Ô, funil horrível. É isso aí. Vamos lá. Quanto a gente investiu no início? R$1.000. Para 100 mensagens no WhatsApp, 40 interagiram ali comigo mais ou menos. Das 40, 20 foram na empresa conhecer, 10 pediram proposta e uma fechou. Aí vamos voltar lá no início. Lembra de CAC? Quanto é que foi o CAC do meu cliente? O CAC, R$1.000. Perfeito. Tá bom ou tá ruim? Provavelmente tá... Não sei. Depende. Vamos ver quanto é o LTV dele? Isso. Aí, vamos lá. Imagina aqui um contador. A gente tá falando nicho de contabilidade. Escutei ontem, R$320. O valor que de mês? Contabilidade. Isso. Então, é R$320 o cliente paga por mês. Mas eu conheço contabilidades bem mais caras. Com certeza. Então, vamos colocar R$500. Perfeito. Vamos colocar R$500 que o cliente paga por mês. Esse cliente que fechou, ele paga R$500. Pum! De Show. entrada para poder assinar o contrato e continuar. Só que esse contrato ele tem uma fidelidade ali de 1 ano. 12 meses. 12 meses. Né, com esse cliente, para fazer a consultoria de contábil, tudo certinho. A partir de que mês, a conta, estamos redondo aqui, né? Então a gente vai saber já. A partir de que mês esse cliente começa a se pagar. Se pagar, né? A se pagar. Vamos lá. O CAC a gente já viu, R$1.000. E ele paga R$500 no primeiro mês. Então ainda tô no negativo R$500. No segundo mês, 1.000. Tô no 0 a 0. A partir do terceiro mês é que ele começa a se pagar. Isso. E aqui, enfim, nesse caso tá se pagando, maravilha, mas poderia ser muito melhor. Isso. Porque a gente já viu aqui, batendo papo rápido, que existem muitos gargalos aqui que tá tendo problema. Exato. Enfim, Qual é o primeiro? o WhatsApp. Depois disso, a própria ida da pessoa no negócio. Talvez uma pessoa mais qualificada aqui conversando com ele no WhatsApp possa ser uma ótima forma de melhorar isso. Melhorar a conversão, né? Exatamente. Certo. Que Então, mais? estamos falando aqui numa conversão de 1%. Certo. E eu conheço conversão de 17%. Certo. Tá aqui na minha frente. Enfim, ajustes, né? Ajustes. E abrindo um parênteses aqui pro que o Renan disse, conversão de 17% é basicamente o que a gente está fazendo hoje dentro da empresa por conta de ajuste. Exatamente. Por quê? Cara, se você é empreendedor e você não foi incomodado, então você está no lugar errado. Se você é empreendedor Fato. e vende e não foi incomodado com os seus resultados, você está jogando um game diferente. Então, cara, olha para os resultados da tua empresa. A gente estava gerando X de leads por mês. Beleza. Chegava lá. Eu tinha um gap lá de perder 40% a 55% dos leads que entravam. Chegava e o cara só não Eu falava. disse, pô, o que é isso aqui, pô? Aí falei com o meu time comercial, as 3 pessoas. Por que tá acontecendo isso? O cliente não tá respondendo. Por que o cliente não tá respondendo? Não tá respondendo. Pô, se o cara entrou em contato e ele não tá respondendo, tem um erro aí. Perfeito. Como você está fazendo a abordagem? Cara, você é empreendedor, administrador, gestor de time de vendas, se preocupe com isso, com os dados. Sentei com eles, tô mandando essa mensagem. Acaba esse negócio de mensagem. Vamos ligar. Você vai fazer o seguinte, o cara entrou, aí o bot da gente recebe o cliente, fala lá, seja muito bem-vindo, 1 para isso, 2 para aquilo, ainda não sou cliente. A única forma que você vai dizer assim, Renan, bom dia, posso te ligar? Acabou-se. Só isso. Aí o pessoal, André, mas o que é que eu vou explicar? Eu disse, o que você explica pelo WhatsApp, mas com energia, ligando e já levando o cara para uma reunião. E esse simples ajuste fez com que o quê? Que a gente aumentasse a nossa taxa de conversão. De levar pessoas para a reunião, de respostas e de fechamento. Com certeza. Por quê? A gente até montou o processo, né? O processo tracatrá, né? Então, o processo TRA é o primeiro, né? De você entender o cliente ali, faz uma primeira avaliação, faz toda a sondagem, qualifica aquele lead, leva ele para a reunião. A reunião é a hora do show. Perfeito. É a hora que você vai explicar como é que é os benefícios. Na reunião você vai fazer o spin, né? Que é você perguntar da situação do cliente, do problema. Qualificar, né? Isso, qualificar, né? Da inquisição, né, do cliente e entrar ali na parte de negociação, enfim, fechamento. Pô, apresentei a proposta, vende para o cliente na hora. Não vendeu, aí você vai agora para negociação de cadência.
Porque muita gente confunde venda com negociação. Vender é muito fácil. Eu posso chegar aqui para você, Renan, cara, bicho, olha esse livro aqui, como é até uma indicação de leitura, né? Lindo, já pegando bonito. aqui. Máquina de Aquisição de Clientes, de André Siqueira. Top aqui, esse aqui é do fundador da RD Station, né? Isso, um dos fundadores. Só um detalhe. Esse aqui é um ótimo livro pra quem tá no nível 0, tá? Olha aí, Ótimo nível. indicação Porque aqui vai falar sobre CAC, vai falar sobre LTV, cases sensacional. de aquisição de cliente. E, enfim, se você tá no nível 0, é o que você precisa. Isso aqui é para lotar a entrada de clientes no seu funil. Inbound. É, Inbound. Inbound. Quer lotar outbound? A Aí, indicação é essa aqui, Prospecção Fanática, do Jeb Blount. Tô André, lendo. o que é inbound é outbound. Isso aqui, outbound é tipo assim, tá aqui uma lista de pessoas que não me conhecem, são clientes que são meu ICP, é o perfil do meu cliente ideal, e eu vou começar a fazer ligação fria para esse cliente, e-mail frio, WhatsApp frio, ofertando meu produto ou meu serviço, certo? Perfeito. Inbound é onde eu faço um ecossistema no digital e trago esse cliente de forma consciente. O cliente vai ver um post meu, vai ver um patrocinado, ele vai lá dar um clique no call to action que eu coloquei, Exato. indo para o WhatsApp, preencher um formulário e ele caiu para mim. Então tem essas duas formas de prospecção. Essa é a forma de prospecção que a gente fala rede, é prospectar o cliente via rede. Então na rede, você é uma tarrafa, né? Quem Joga já a tarrafa. pescou, jogou a tarrafa, você quando puxa, você focou num peixe lá no vamos dizer aqui, no... Qual é o nome Fugiu de peixe? todo. Cara, todos os nomes de peixe. Fugiu no todinho, mundo cara. sumiu agora. Um peixe... Piaba. Pô, piaba não cabe nem dentro da rede, pô. Mas vamos aqui, diga um peixe aí, Dourado, Dourado, pronto, um dourado. Joguei aqui, vou buscar um dourado. Aí quando eu puxo, aí vem piaba, vem sardinha, vem uma bota Exato. que não tem nada a ver. E uma arma de sargaço. Exato. Então aqui eu jogo, mas eu não decido o que eu tenho. Então isso é a prospecção rede. Exato. E essa prospecção é a prospecção arpão. Então aqui é diferente. Aqui eu pego o arpão, eu seguro, aí passou a piaba, eu não vou atirar. Passou a bota, eu não vou atirar. Aí lá vem o dourado, é nesse daqui. Pum, aí eu escolho. Aqui eu escolho. Aqui eu não escolho. Uma coisa bacana de diferenciar aqui é que um gera mais escala que o outro, Sim. porém, um deles tem a tendência a gerar muito mais caixa do que o outro. Então, Exato. inbound, escala fácil, entre aspas, e gera escala, né? De quantidade de Isso. clientes. Outbound, amigo, é o lugar de você gerar caixa. É você vender muito mais caro para quem pode pagar. Então, Entendi. isso é muito bom, essa diferenciação. Então, em resumo, só para terminar essa linha de raciocínio, meu funil tá como? Muita gente, perdendo muito cliente aqui, sem retorno, pouca taxa de reunião, reuniões marcadas estou tendo muito no-show, a pessoa marca e não vai, e eu tô com um número de fechamento que não tá legal. Onde é que eu tenho que olhar? Você tem que olhar muito também para o teu time interno. Perfeito. Porque o marketing e a venda, ele trabalha em conjunto, é catraca. Então, o cara tá gerando tráfego para mim. Meu time de outbound tá trazendo leads qualificados. E eu não tô fechando, é um ajuste do time de vendas. Exato. Então o cara não tá tendo uma negociação boa, ele tá muito ansioso, tá dando muito desconto, não tá respeitando o fluxo de cadência ali que você determinou pro seu nicho e assim por diante. Exato. Exato? A gente até costuma Tu falar... passa por isso dentro das empresas? Foi comentar isso agora. Existe vou chamar de brincadeira pra não chamar de outra coisa, né? Existe uma brincadeira entre o time comercial e o time de marketing que gera leads inbound, que normalmente um gosta de jogar a culpa no outro, né? Então a galera do inbound fala, a culpa é do comercial. Aí o comercial vai lá e fala, a culpa é do inbound. Isso. Aí fica nessa. Então, Um joga a batata quente pro outro. Exato. Então eles ficam jogando. Então, isso aqui é muito comum. Muito, muito, muito comum. E a grande questão não é ficar querendo jogar a batata de um lado pro outro. Mas é entender onde tá o gargalo dos dois lados para que tudo caminhe em uma única direção. E qual a direção que a gente quer? Escala. Isso. Acabou. Então, se existe um gargalo na quantidade de cliques que tá chegando no anúncio, a culpa é do inbound, né? Óbvio. Uhum. Agora, se existe um problema na taxa de fechamento da reunião, ou a cadência não está sendo respeitada,
o time de vendas, vamos ajudar aí, né? Isso. Então, o importante aqui agora não é a gente ficar jogando a batata de um lado pro outro. É ele se unir. A batata dos dois. Isso. Vamos segurar a mão junto ali. O objetivo é dos dois, pô. Exato. Porque no final do dia, o dono da empresa não vai chegar só pro time de inbound ou só para o time de comercial e perguntar como é que estão as coisas e por que não tá vendendo. Uhum. Ou pelo menos não deveria, né? Deveria chegar pros dois, unir o time, o pessoal e falar assim, ó, o objetivo é esse. Se tem algum problema, se ajustem. Exato. Mas vamos continuar. Uhum. Show? Exato. Aí o cara tá ali no meio termo ali, tá na performance. Você já falou que ele precisa olhar para dados, Certo. investimento que ele tá fazendo nas agências que ele trabalha, na geração de tráfego que ele faz e tudo mais, que pode ser baseado em tudo que ele precisa, pode ser muito alto, Sim. né? Ou pode ser muito baixo. Posso dar só um exemplo de um Por bem favor, alto? Por favor. Esse foi um exemplo bem legal que eu trabalhei, que foi com desentupidora. Como assim, né? Imagina o seguinte, imagina que você tá em... Fossa? Fossa. Fossa. Pô, desentupidor, o cara foi elegante, né? Vai lá. Enfim, tu tá em casa agora, André, e aí um belo dia você tá aqui, isso aqui... Deu merda. Literalmente, estourou o van azulado, foi tudo pros ares. Merda pra todo lado. Meu Né? Deus, e agora, o que tu faz? Cara, só não vou entrar dentro da parada pra resolver chamar um especialista, né, Chama um pô? especialista. Como é que você encontra um especialista de fossa? Google. Do Google. Aí, beleza. No Google, lá, o esquema é quem Como é que paga... era o nome daquela lixa? Antigamente, a Listel era que tinha? A amarela? Amarela. Telepesquisa? Aí, ó, É, propaganda ao vivo Aí, aqui, hein? Então, Paga nós aí, hein? faz o jabá. Aí o cara pesquisava pelas listas, né? Antigamente, hoje, bicho. O cara não vai pesquisar no Instagram. Ou tem gente que pesquisa no Instagram, tu acha? Tem. Pesquisa? Pronto. Limpa a fossa no Instagram. Não limpa a fossa, mas depois eu falo sobre isso aí. Pesquisa no Instagram. Eu vi um caso legal ontem. Certo, continua. Enfim, aí deu merda, né? Enfim, onde é que você vai buscar um limpa-fossa? Vai lá no Google e lança um fossa em Natal. Pronto. Se você clicar naquele anúncio, sabe quanto é que o dono da fossa tá pagando por você ter clicado ali? Quanto? Entre 30 e 50 reais. Oh, mentira, bicho. Trabalhei pra desentupidora lá em São Paulo. A gente gastava 50 reais pra receber uma pessoa dentro do site. Mentira, cara. Uma onça ia embora assim. Sério, bicho? Só pra você ter ideia. Isso a gente tá falando não de CAC. É isso que eu ia entrar. É o quê? É pra ver o site. Tá falando de CPL, né? Não, ainda não. Cuspo lead, pô. Custo por lead não. Não? Porque nesse caso... Não, então era cuspo clique. É, custo por clique. Oxe, caraca. O que tem gente que paga 20 centavos. Clica e não preenche. É exato. 50 reais pro cara não preencher. Caraca, bicho. Muito Escuta alto. essa. 50 reais para o cara entrar no site e ver o site. Beleza. Ele entrava no site e ele tinha a possibilidade de ligar pra gente. Então a gente, tinha que metrificar tudo. Até a ligação a gente metrificava. Então ele mandava um WhatsApp lá. Sabe quanto é que custava o WhatsApp da gente? Entre 150 e 200 reais pra receber um contato no WhatsApp. E aí? Dava tu? Caraca, muito alto. Esses caras investiam uma média de 700, R$ 1.000 por dia e dava tipo 20 cliques, 10 cliques por dia. Era absurdo. Porque é simples. Se você tá com a fossa estourando, você não quer saber, meu amigo, quem é o mais, não sei o quê. Você quer resolver, bicho. É o primeiro, você não vai ficar ligando, porque fulano é mais barato. Não. Você só liga. Quase não tem leilão, né, cara? Não é isso? Enfim. Então a gente pagava 50 reais pra alguém ver um site, pagava às vezes 150 reais na ligação, e o CAC, que era realmente ele ir lá e fazer o serviço, era tipo 300, 450. Então 2, 3 ligações pra fechar um serviço. Top, cara. Então- Mas esse cliente continua investindo, porque tá dando bom pra ele. Meu amigo. E se ele paga essa fonte? Não, é simples. O negócio dele simplesmente acaba. Olha aí, pessoal. Às vezes, isso que o Renan disse aqui é fundamental. A gente fica reclamando do cliente, do ponto da gente, de tudo, Aham. mas a gente não olha pra dentro, né? Eu gosto muito de usar um termo assim, da porteira pra fora, eu não domino. Pra dentro. Porque da porteira pra fora, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Exatamente. Choveu, chove só pra você? Não. Chove pra mim também. É feriado só pra você? Não. Feriado pra mim. Exato. Também é feriado pra todo mundo.
Então, da porteira para fora, eu não tenho controle. Perfeito. É incontrolável. Agora, da porteira para dentro, eu tenho que controlar. Então, só pra fechar esse caso aí, eram casos de pessoas que investiam 20 mil reais por mês e eles iam aumentando. 20, 30, 40, 50, 60, 80. Então, teve caso lá de gente começar a trabalhar com a gente e o cara tinha um caminhão, virar 2, 3. Caraca, olha aí. O cara Então, foi crescendo. Foi crescendo. Então, é caro. Pra alguns é. Pra eles, é o game do dia a dia. Entendi. Então, é isso. Eu disse até um negócio, quando for na parte da escala, eu vou comentar sobre isso. Vamos para a escala? Tem algum outro ponto que tá Vamos só falar da pesquisa do Instagram que a gente Sim, comentou aqui. por favor. Ontem eu tava almoçando com o pessoal ali e tal, e aí foi citado o nome de uma loja de moda Sim. que enfim, que ela tinha o nome de uma rua famosa do Brasil, que vende muitas coisas por aí. E aí, findava que a pessoa ia lá no Instagram, buscava o nome da rua e acabava encontrando ela aqui em Natal. Ela não é do lugar da rua e tudo mais. E aí as pessoas procuravam ela. Então, tem sim a ideia da pesquisa no Instagram, porém ela não é uau, que resultado a pesquisa do Instagram me dá. Sim. Mas que talvez se você pensar num nome um pouquinho diferente, pode te ajudar em alguma coisa. Certo. Como é o caso dela. Então, ou melhor, organicamente, né, chegam pessoas do Brasil inteiro pra conversar com ela, mesmo ela sendo aqui no Natal. Olha aí que massa. Então, pesquisa no Instagram dá certo, mas não é tão assertiva quanto a do Google. Sim. Sabe uma pesquisa que pouca gente sabe e está utilizando, quem é empreendedor, e seria muito massa a gente fomentar, né, isso ainda mais por vários canais e explicar para as pessoas que tem como a pesquisa dentro do WhatsApp. Hoje o WhatsApp, isso é novo. Hoje o WhatsApp já tem uma funcionalidade, você pode pegar seu WhatsApp, eu vou seguir até os passos aqui. Você abrir o seu WhatsApp, você vai nos 3 pontos, na lupinha, quando você clicar na lupinha, lá embaixo vai ter assim, ó, encontre empresas. Aí vai ter alguns pontos, restaurante, mercados de mercearia, roupas, aí você pode ir em mais. Aí, por exemplo, eu vou em mais e vou pegar seu exemplo. Agora, limpa fossa. Eita, vamos ver se tem um aí ao vivo. Limpa fossa. Aí eu vou fazer o jabá para a empresa de limpa fossa. Por favor, faça aí um Pix solidário para mim. A primeira que veio Baratão da Limpeza. Deixa eu ver. Cadê? Avenida Maria Lacerda. Ele tem 362 seguidores no Instagram. Show. E aqui, ó. Tá aqui, ó. Baratão da Limpeza. Mas é limpa fossa mesmo? Rapaz, deixa eu ver. Fazemos a partir de R$10, entregas a partir, consulte. Não sei se mas tá aqui dizendo, na minha pesquisa, dizendo que entendeu? Mas veio pra segunda, deixa eu ver aqui. Valéria, Mercadão. Rapaz, eu acho que não tem. Não tem. Não tem. Ou seja, já tem um gap na pesquisa do WhatsApp, se você tá vendo aí, se é um limpa-fossa. Mas tem um gap por conta do empreendedor. Que o não empreendedor cadastrou. não cadastrou a empresa dele como limpa-fossa. Exatamente. E ele tem que colocar isso, porque se eu pegar aqui e colocar, por exemplo, diga outro segmento. Vamos um delivery aí, tipo pizza. Pizza. Pronto, pizza. Que é mais comum, né? Pizzaria, ó. Aí quem é a pizzaria que vai fazer o Pix Solidário? Neves Pizzaria e Açaiteria. Já tá aqui, ó. Ele tá bem organizadozinho, ó. Neves, lembra da gente aí, hein? Tá vendo, ó? Ele já tá aqui na pesquisa. Isso aqui é um Google na mão no WhatsApp. Perfeito. Também. E aqui eu já posso falar com o cara, já conversar com ele, ó, bater um papo e pedir informações. A sua pizza. E aí o empreendedor ele tem que se atentar, tá em todos os canais. Porque quando a gente vem falar de encher nossa boca do funil ali, né, os entrantes, os leads interessados, a gente tem hoje que olhar para quais canais, na tua visão, Renan? Pra ser bem sincero, depende da empresa. Porque, às vezes, a empresa ela tem a possibilidade de, vender para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Então, o ideal é que ela esteja em uma rede. Uhum. E, às vezes, é o caso de uma limpa-fossa que ela só vende para a região que ela tá. E ela tem que estar muito bem posicionada em talvez 5, 10 quilômetros. Que é onde ela talvez possa atender. Então, existem redes que vão ajudar a gente, como é o Instagram, que todo mundo já conhece. O próprio TikTok, que tá surgindo aí, que tá em alta no momento. Então, se você ainda não tá lá, e você vende para o Brasil inteiro, ou que você presta serviço para o Brasil inteiro, você deveria estar no TikTok hoje. Abra aspas e fale sobre as dancinhas, fecha aspas.
Vamos lá. Todo mundo acha... Porque a gente tava ontem com o empreendedor e quando você falou disso pro TikTok, qual a primeira coisa que... Quando eu falo em TikTok na sua cabeça, você pensa Dancinha. logo em quê? Dancinha. Dancinha, Dancinha. só Né? Desenrola. Bate e É, joga lá já- pra cima, né? Então, Preciso de comer. Vai lá. então eu também perdi aqui agora. Não, aí o empreendedor ele Sim, olha o TikTok. TikTok como só dancinha, mas é Perfeito. só dancinha ou ele pode captar Vamos lá. leads ali? Qual é a ideia? A ideia é que, no início, a rede precisa viralizar. Ponto. Uhum. Vamos lá, antes de eu falar sobre a rede, uma coisa. Uma rede social, ela só é realmente grande quando ela tem uma base de usuários muito grande. Então, por exemplo, hoje o WhatsApp é o maior portal de comunicação entre pessoas do Brasil. Uhum. Não existe nenhum aplicativo de comunicação maior. Por que as empresas estão lá? Porque os usuários estão lá. Certo. Aí vamos lá, Instagram e Facebook. Ah, eu vou anunciar no Instagram e Facebook. Por quê? Porque os usuários estão lá. Aí agora vamos pro TikTok. Qual é a rede hoje que mais cresce em quantidade de usuários por dia? TikTok. Então você fala assim, só tem dancinha. Certo, mas é onde a base de usuários do mundo está crescendo. Então, Uhum. se o meu cliente antigamente estava no Instagram e no Facebook, que ele ainda está, ele agora vai começar a passar 30 minutos dele no TikTok. Opa, ele começa a passar 2 horas dele no TikTok. Ele começa a passar 10 horas dele no TikTok. E aí, você como empresa precisa estar aonde os usuários estão. Então, no caso do Limpa Fossa, talvez o usuário dele ainda não esteja no WhatsApp. Buscando isso, né? Uhum. Buscando isso. E talvez até esteja. E ele deveria estar aí. Então, se você vende pro Brasil inteiro, você deveria estar no TikTok, porque o TikTok ele é uma rede de mundos. Ele é uma rede de comunicação para muita gente. Então, pense nisso. Pensa na localização que o teu negócio atua, e aí você vai saber se você precisa estar lá ou não. Fenomenal. Renan, e o empreendedor, o dono de empresa, o cara que já está crescendo e ele precisa ali já tá no momento de escala. O que é Vamos que lá. ele tem que fazer Gosto. ali? Ele já está em performance. Quando o cara. Qual é o teu tipo ICP ali do cara de escala? Quando ele chega e diz assim, eu estou investindo X por dia, qual é? Na verdade, é o cara sair do performance para escala, né? Aí vai pra banda de... Quando você vai pra 5 dígitos dia, né? Que é 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. A partir de 1000 dia, então. A partir de 1000 dias, você já disse que o cara começou a escala já. Ainda não é a maior escala do mundo, mas, Certo, já começou. Ele já começou forte, né? Exato. E Eu aí... disse isso pro Vanderlei, né? Que é meu sócio uma vez, quase que ele cai, né? Eu disse, meu sonho é eu pagar um boleto de 200 mil reais pro Facebook. É isso aí. Porque se eu estiver pagando 200 mil reais pro Facebook por mês, tu imagina quanto eu tô faturando. Aí ele destravou. Porque ele não tem entendido, só pensou no gasto. Só é o que o empreendedor pensa. E O aí... empreendedor olha pro cara e diz assim, pô, Mário tá faturando 1 milhão por mês. Pô, Mário, tá estourado. Perguntou pro cara quanto é que ele tá investindo. Porque pra ele tá faturando 1 milhão, pode ser que ele tá investindo 500k. Ok. Mas ele ele tá ganhando 500k. Tô nem aí. Mas ele tá o quê? Tá investindo. Exato. É skin the game. E a galera pensa que vai ter resultado investindo R$6 por dia num ticket de R$1.500. Se você investe R$6 por dia, cresça pra ontem. Porque o teu concorrente tá colocando 1.000, 3.000, 5.000, 10.000, Cara, 200 mil. Um detalhe, a gente falou isso sobre ontem, um segmento, pessoal, vocês. A gente falou isso sobre Corban, correspondente bancário. Corban é loucura. Isso, correspondente bancário, ele tem o pequeno, o médio e o grande. Sim, sim. Os grandes, os caras estão investindo muito em tráfego pago. Não é isso, Renan? Com verba altíssima, que quando o pequeno diz, eu vou começar aqui a investir, aí o cara coloca R$20 por dia, pessoal, tráfego é leilão, é quem paga mais aparece mais. Exato. Então, aqueles R$20 e o cara esperando lead, desesperado. Infelizmente, pessoal, não vai chegar. Não vai chegar. Não vai chegar. Aí ele vai, faz isso, se frustra, volta e diz, não deu certo. E bota a culpa no gestor. Claro que pode ter culpa do gestor. Não posso dizer que todo gestor é o melhor do mundo. Isso. Mas, às vezes, o cara coloca a culpa na coisa errada. Só um detalhe que eu queria levantar aqui, André, é que as pessoas hoje, elas, em grande medida, né, têm a visão do tráfego pago como um gasto. Então, estou gastando o meu dinheiro em anúncio
E aí alguns podem até não gostar do que eu vou falar, mas você precisa mudar a tua visão disso, de que não é um gasto, mas é um investimento. Então, só pra você ter ideia, eu mudei todas as palavras de custo, gasto, que traziam essa conotação negativa do meu trabalho em todos os relatórios que eu fazia. Massa demais. Então, se você abrir agora o seu relatório, é para estar lá escrito investimento. Por quê? Porque eu preciso mudar na pessoa, a mentalidade da pessoa que está investindo com a gente, de que ela não tá rasgando dinheiro, cara. Eu não trabalho para fazer o dinheiro do André ser gasto, ser queimado por aí, mas eu trabalho para que parte do investimento dele seja retornado para ele. Ou até mesmo todo o completo, né? A gente sabe que não é assim, mas, enfim, segue o jogo. Então, é isso. Mude como você visualiza isso. Não é gasto nem custo. É investimento. Beleza? Sensacional. Aí o cara vai para a escala aí. Quais são os cuidados que ele tem que tomar? O que ele tem que fazer para ele poder se permanecer nessa escala? Vamos lá. A escala, eu já experimentei ela algumas vezes. Não é toda hora que você escala, nem que você se sente em escala o tempo todo. Eu acho que se manter nela é um dos maiores desafios, né, cara? É, isso que eu ia falar. Porque lembra que a gente falou aqui sobre CAC LTV? Uhum. O CAC LTV é muito quem vai determinar se você vai continuar em escala ou não. Então, vamos supor, já que a gente entrou no Corban, eu vou falar aqui de um Corban. Tá. Ontem eu vi um caso de um Corban que estava investindo 200k mês e tava tendo 0 retorno. Caraca, 200 mil mês? 200 mil por mês, tava tendo 0 retorno. 0 de retorno. Zero. Caraca, Zero. velho. Enfim, Ele passou quantos meses fazendo isso? não sei. Mas na hora da conversa, talvez foram alguns. Caraca. Vai lá, manda bala. Enfim, e eu conheci um Corban que coloca 50k, que é literalmente um quarto do valor desse que investiu 200, obviamente. E ele continua escalando até hoje. Ele basicamente chamou novos gestores para trabalhar com ele. Comunicação interna aí. E aí, a ideia é que talvez nos próximos meses ele aumente esse investimento para 100, 150, enfim. Vamos esperar os próximos meses. Então, por que eu tô levantando sobre isso aqui? Escala não é somente uma questão de dinheiro. Por quê? Porque o Corban que estava investindo 200k, ele não estava escalando. Ele estava queimando e rasgando dinheiro. Porém, o Corban que está com investimento de 50k mês e ele está ampliando isso e continua com o CAC e o LTV saudável, ele está escalando. Então, por exemplo, uma startup. Uma startup é o novo modelo de empresa e ela só pensa em uma coisa: CAC e LTV. Se o CAC está bacana e está dando retorno, ele continua fazendo angariação de recurso, traz investimento daqui, traz investimento dali e continua investindo em publicidade. Por quê? Porque o CAC e o LTV continuam saudáveis. Então, hoje, qual é a grande métrica que faz alguém escalar ou não? É a métrica que faz o cara iniciar. Top. CAC e LTV. Top. Então, a gente escala até o momento que o CAC e o LTV são saudáveis. Então, você simplesmente tem que olhar quanto você está gastando, quanto retorna e falar assim, é possível manter ou não é possível manter? Eu gasto R$500 para vender um serviço de 1.000, vale a pena? Não sei, você tem que olhar. Entendi. Se continuar valendo, tá com o pau na barraca. Continua investindo, que você vai continuar trazendo retorno. Agora, não tá valendo a pena, vai ter algum gargalo que você vai precisar ajustar para você continuar. Beleza? Esse ajuste fino é muito importante para poder a máquina poder tocar Sim, bem, né, bicho? Sim. Top demais. Então, só para finalizar isso aí, o cara que tá em performance, ele precisa de dados. O cara que tá em escala também. Principalmente para uma coisa, para entender se o CAC e o LTV continuam saudáveis, tá? Quando a gente começa a falar de escala, começa a falar de multicanais. Multicanais. Exato. A gente já tá experimentando isso. Isso. E você precisa entender até se os canais estão saudáveis dentro do teu CAC e do teu LTV. Isso. Porque se não tiver, não vale a pena escalar naquele canal. Isso. Então, é isso. Exata- É métricas e métricas. Exatamente. Como o Renan aqui, a gente viu para falar especificamente sobre o canal, né, de tráfego pago, você tem que, como vendedor, como empreendedor, uma coisa que eu aprendi é que você não pode parar de prospectar. Você não deve parar de prospectar, né? Esse livro fala muito sobre isso, que é a prospecção fanática. Até abrir um capítulo. O nome já específico. está dizendo.
Você precisa prospectar todo santo dia. Aí imagina que você passa uma semana sem prospectar. Aí você pensa que o problema de resultado vai ser naquela semana. Negativo. O problema de resultado vai ser, sabe quando? Vai ser daqui a um mês. Então, no mês seguinte, você vai pagar pelo custo de não ter prospectado clientes de forma certa. De que maneira? Pode ser inbound, pode ser outbound. Aí inbound tem dezenas de canais, outbound tem dezenas de canais, mas o objetivo é um só, é chegar a 100 leads, 100 pessoas, por exemplo, interessadas no teu produto ou no teu serviço, para você ir descendo ele em reunião, em apresentação de proposta e em fechamento. E quando você fizer isso muito bem orquestrado, você vai ter previsibilidade. Perfeito. Porra, bicho, para eu fechar uma venda, no segmento de contabilidade que a gente viu, eu tenho que ter 100 vendas. Para você fechar 10, 100 clientes, 100 leads. 100 leads, perfeito. 100 leads, para eu chegar num cliente. Para ter 10 clientes, é 1000 leads. Exatamente. É simples. A conta fecha. A conta fecha. Aí você vai ajustando cada dia mais. É isso? Quer botar o capítulo do livro aí? Capítulo 5 aqui, ó. Mostra aqui, ó. Tá vendo aí? Opa. Show. É isso aí. Quanto mais você prospecta, mais sortudo você fica. É exatamente isso. Isso aqui é engraçado, porque a gente basicamente nunca para de prospectar, né? Isso. Sempre tá prospectando. Não é para parar. Ou pelo menos já deveria, perfeito. E aí você continua prospectando, até que chega um momento que você acha umas pessoas que você nem imaginava que aquela pessoa existia, e você fecha um baita de um negócio, e você olha e fala assim, caraca, sou sortudo, ó. É isso aqui, você não parou de prospectar. Renan, e para finalizar, de maneira bem prática, se você pudesse dividir os passos. Tá. Quais passos eu preciso fazer para, quando acabar esse episódio aqui, você assistindo aí, da onde você estiver, tá? Dá o like, não esquece disso. Compartilha com os amigos. Quais são os passos que eu preciso fazer para eu começar a ter os meus primeiros leads inbound, através de tráfego pago? Vamos lá. Primeira coisa, como eu falei no início, bem rápido aqui, você vai estudar o básico. Não quero que você vire gestor. Eu quero que você entenda somente como a máquina precisa girar. Acabou. Então, CAC, LTV, algumas outras métricas que são importantes, e vai parar por aí. Você não vai ir além. Você vai encontrar alguém especializado para fazer isso para você, e realmente especializado. No mercado tem muita gente que se diz especializado, mas não é. Mas, enfim. Então, você vai procurar alguém especializado para te ajudar com isso aí, para configurar tudo para você, enfim, para te ajudar a construir o anúncio, fazer esse anúncio rodar e ir para frente. E depois disso, você vai validar um canal. Então, quero hoje focar na captação pelo Instagram. Beleza. Então, vamos fazer esse canal girar. Então, vamos investir, vamos ajustar onde tem que ser ajustado, ajustar time de vendas para que esse canal funcione. Quando esse canal funcionar, aí você aumenta um pouco o teu investimento e tudo mais, vai crescendo, até chegar ao ponto de você ir para vários canais. Então, canal 1, canal 2, canal 3, canal 4, canal 5, e aí você começa a escalar nesses vários canais. Então, hoje, se eu fosse recomendar, faria assim. Então, em resumo, só citando, aprende, contrata alguém, valida um canal, depois multiplica os canais. Acabou. E sensacional. Sensacional. CAC-LTV. E aí, pessoal, tá vendo? CAC-LTV. Pessoal, esse podcast é focado em você aprender mais sobre vendas, você gerar mais demanda para o teu negócio, né, escalar suas vendas. Se você gostou desse conteúdo, comenta aqui, deixa um like. E os dados do Renan a gente vai deixar aqui embaixo, né? O @, o contato direto por ele. E como eu faço em todo podcast, pego o cliente de surpresa, o convidado de surpresa. O que é que a audiência ganha aqui, Renan, de bônus assistindo o Scalecast? Vamos lá. Você vai entrar no meu Instagram agora. Isso. @_renan.dantas. Você vai lá, você vai clicar no meu link da bio e você vai ter uma sessão estratégica comigo durante 30 minutos. Eita, olha aí. Pressão. Pô. Durante 30 minutos. Ele quer. O bastidor já quer um aqui. Quantas vagas? Pô, escassez, pô. Vou abrir 10 vagas. 10 vagas. Na hora que fechar as 10, a gente fecha lá. Mas beleza.
Show de bola. 10 vagas, pessoal, aí para quem quer uma sessão estratégica para analisar como é que você está fazendo seus anúncios ou até começar seus anúncios aí Perfeito. em geração de tráfego. Então, durante 30 minutos eu vou sentar contigo, vou analisar o teu fluxo, o teu funil, e a gente vai desenhar ou um fluxo novo, ou a gente vai desenhar os ajustes que precisam ser feitos no teu fluxo, tá? Aí, fechado. Então, em 30 minutos, identifico, faço um plano de ação para você, e você vai ganhar essa coisa maravilhosa. Show de bola. Beleza. Né? Sim. Renan, prazer, man. Tamo Show junto. de bola, meu irmão. Obrigado, pessoal, pela audiência. E não deixem de seguir o canal aqui. Compartilhem esse link aqui com seus amigos. Valeu, até mais. Até o próximo.